A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, vou estar passando para nós meditar nesta noite de sábado, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? De manhã eu não tive condições de estar gravando vídeo, mas eu postei uma palavra, amém, direcionado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus é poderoso, né? E eu tive uma noite, né, como diz, uma noite escura, né, meus irmãos? Não consegui dormir, uma dor contínua, né? Eu acabei ficando sem remédio, né, meus irmãos? E aí, como diz o velho ditado, né? O bicho pega, né? Aí nós temos que entrar em oração e clamar mesmo a Deus, né? Daí que lá por umas 3 horas da manhã, Deus deu uma aliviada, eu consegui dormir um pouco, né, meus irmãos? Mas mesmo assim, não consegui estar gravando, né? Não tinha mente para gravar, meus irmãos. Me fugiu tudo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de hoje para nós sábado, para nós meditar nela, se encontra em Mateus capítulo 21, versículo 22. Amém? Mateus capítulo 21, versículo 22. Amém? E depois eu vou dizer lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Amém, meus irmãos? Marcos, capítulo 9 e versículo 23. Olha o que diz a palavra para nossa noite. Amém? E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Então, meu irmão, Deus está falando aqui, Jesus está falando para nós, que para nós pedir, nós temos que crer. Amém? Nós temos que ter fé, nós temos que crer naquilo que estamos pedindo, que aquele que é poderoso para executar na nossa vida e trazer aquilo que nós não estamos vendo para nossas vistas, para a nossa vida, amém? Aquilo que não existe, nós precisamos ter fé. Amém, meus irmãos? De nada adianta você orar, clamar por saúde, de nada adianta você clamar por uma mudança de vida, se você não crê que Deus tem poder para fazer. Muitas pessoas, e o Espírito Santo me revela, que estão entrando em oração, faz campanha, faz propósito, jejua, mas não tem fé. Quando Deus pergunta para ela ou envia alguém para perguntar se caso é possível Deus fazer na vida dela, fala se Deus quiser. Deus, ele sempre quer fazer na minha e na sua vida. Bota isso na sua cabeça. Mas para ele agir na minha e na sua vida, nós precisamos fazer a nossa parte. Orar com fé, orar com convicção que aquele que é grande e poderoso pode fazer na minha e na sua vida. Meus irmãos, tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na presença de Deus, amém? Não viveu a totalidade das bênçãos do Senhor, porque a incredulidade está no seu coração. Meu irmão, minha irmã, se você ficar olhando para a sua situação, você vai perder a fé e a esperança em Deus. Então, tira os olhos daquilo que faz você perder a sua fé, desanimar a sua caminhada com Cristo. Deus está falando nesta noite. Tudo aquilo que você, tudo, não é só um pouco, não é só um terço, é tudo que você pedires em oração, crendo, vai receber. Mas nós precisamos ter fé. Pega essa fé que Deus te colocou dentro do seu coração, meu irmão. Usa essa fé. Para de olhar o seu cenário, que o seu cenário não diz com o seu amanhã. O amanhecer pertence a Deus, meu irmão. Para de duvidar nas promessas de Deus, porque está indo ruim a sua vida. Meus irmãos, eu já tive motivos para parar
para sair da presença do Senhor, meu irmão. Porque eu já passei um ano inteiro, Deus falando que ia trazer bênção e ninguém me ajudava. Ninguém, meus irmãos, levantava a mão para me ajudar e eu precisando. Todo mês eu estava precisando e cada vez mais piorando a minha situação. Mas toda vez que eu ouvia uma palavra, que eu lia a palavra, que eu orava, Deus falava assim: ei, estou chegando com providência. Eu passei um ano, meus irmãos, sem providência, céu em bronze. Não tinha resposta, só tinha estou chegando. Eu tive motivo de sobra. Perna doendo, precisando de remédio, perna vazando, chegou o final do ano, não tinha gases, não tinha faixa, não tinha soro, não tinha nada. E Deus falando para mim: estou chegando para mudar esse cenário. E eu continuei acreditando, mesmo com dias que eu acordava com pouca esperança, com pouca fé, café lá embaixo. Mas Deus estava comigo, me sustentando pelas mãos. Passei, meu irmão, passei um ano, dificuldade em todas as áreas, todas. Mas Deus mostrou que estava comigo. Amém, meus irmãos? Então não pare por causa do seu cenário. Mesmo que você chegue no vale da sombra da morte, como eu já cheguei. Quase morri 3 vezes na mesa de cirurgia, quase morri porque uma enfermeira me deu uma dose a mais de um remédio. Passei a noite inteira mal, pensando que ia morrer. Mas Deus estava comigo. Eu não tive medo, porque eu sabia o Deus que eu servia. Eu sabia o Deus que eu fui batizado nas águas e entreguei a minha vida para ele. E um dia ele usou uma missionária para falar para mim, logo lá no começo da história, que a enfermidade não era para a morte, mas sim para a honra e glória do nome dele. Então eu se apeguei na palavra, se apegue na palavra. Porque tudo que você orar, tudo que você pedir em oração com fé, Deus vai fazer na sua vida. Mas saiba de uma coisa: espere o tempo de Deus e passe o processo. Tira os olhos da tempestade. Tira os olhos do que está acontecendo na sua vida. Afirma os seus olhos em Cristo, porque Ele está lá na frente com a sua bênção. Eu tô passando, tá doendo? Glórias a Deus. Vou louvar, vou parar de murmurar e vou continuar orando. Minha vida financeira tá toda descontrolada. Senhor, está aqui minhas dívidas, está aqui a minha vida. Que seja feito na minha vida a sua vontade. E eu entrego a ti, Senhor, tudo as minhas preocupações. Confia. Aí você não pode tirar mais, porque Deus vai resolver. Foi assim que Deus começou a me direcionar a fazer. O Espírito Santo chegava e me dava o direcionamento. E eu estou passando para vocês, para que vocês venham vencer essas batalhas. Amém, meus irmãos? Das dores, essa batalha da enfermidade que não passa nem com remédio, né? Dessa escassez de portas abertas de emprego. Uma semana tem muito, outra semana não tem nada. Deus vai resolver a sua vida, mas você precisa crer. Amém, meus irmãos? Deus, ele é poderoso, mas nós temos que crer, nós temos que ter fé ao pedir, meu irmão. Agora tem pessoas que se matam dentro da igreja, faz propósito, amém, meus irmãos? E ora dia e noite, mas não tem fé. Deus não age, Deus não se agrada à oração que não tem fé. Deus não se agrada na pessoa que adora ele com a boca, mas não tem fé que ele tem poder para mudar, para transformar. Porque Deus tem poder para todas as coisas. Amém. Lá em Marcos 9, 23.
Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas se você crê. O que é crer? É crer sem duvidar. É crer e continuar trilhando o caminho do Senhor, sem murmurar o que está passando. Eu creio que essa fase vai passar, em nome de Jesus. Eu creio que essa situação financeira vai passar em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai me ajudar a pagar essas dívidas que já virou um bolo de neve, em nome de Jesus. Eu creio que essa enfermidade vai cair por terra em nome de Jesus. Eu creio que eu já estou curado em nome de Jesus. Eu creio que esse marido já está convertido em nome de Jesus. Eu creio que meus filhos é uma benção e Deus vai tirar das ruas em nome de Jesus. É assim, meu irmão. Vai para frente, ajoelha e ore com fé. Fé naquele que tudo pode, porque tudo é possível aos que crê. Jesus deixou aqui, na palavra dele, que é santa, pura e verdadeira, todos os que crê, sem duvidar. Creia em Cristo Jesus, porque ele vai mudar essa sua situação da noite para o dia. Ou, melhor dizendo, vai fazer como lá no casamento, que Maria falou que tinha acabado o vinho e Jesus, ao caminhar, os serventes levaram água e serviram o vinho. Foi transformado água e vinho. Jesus tem poder para fazer muito mais do que você pensa ou imagina, mas você precisa crer sem duvidar. E quando você, meu irmão, minha irmã, colocar algo nas mãos de Deus, pare de tirar. Colocou nas mãos de Deus, então pare de falar. Se for pessoas que você colocou na mão de Deus, para de falar, para de murmurar, para de brigar, para de xingar. Deixa na mão de Deus, que na hora certa ele sabe como ajeitar, como colocar a pessoa no caminho certo. Amém? Se for, meu irmão, coisas financeiras, de doença, não coloque sua mão, deixa que Deus vai resolver a sua situação, porque ele é Deus, o Deus do impossível. Mas nós não podemos colocar a mão. Quando nós colocamos nossa vida na mão de Deus, nós temos que parar também de viver os nossos sonhos e viver os sonhos de Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus está esperando de nós, cristãos, mais fé nele, porque ele pode todas as coisas. Tira os olhos do seu cenário, porque o seu cenário não condiz com o seu amanhã. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.